Ponto de cultura. O Brasil de baixo para cima. Essa é uma história que eu conto sobre esse Brasil escondido, sobre aldeias indígenas, o que eu encontrei em assentamentos rurais, em favelas, em cidades pequenas. Gente que está fazendo um Brasil diferente, solidário, participativo e muito criativo. Eu abro o livro dedicando aos brasileiros que ainda não conhecemos. Às vezes a gente tem vergonha de nós mesmos, não acreditamos na potência, na nossa capacidade de realização. Isso é uma herança de 500 anos de colonialismo. Mas o Brasil encanta o mundo exatamente porque, por baixo, surge uma outra forma de solidariedade, de sobrevivência da sociedade, dos grupos, das pessoas. Apresento o que é Ponto de Cultura a partir de uma experiência que eu vi e vivi em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, e faço isso misturado com uma música do Fernando Brant, cantada pelo Milton Nascimento. Até apresentei a intervenção que fiz para eles e eles deram autorização para que eu pudesse fazer. Depois eu vou falando sobre o que é o ponto de cultura, aí contando a história dos índios de Aualapite, lá no Xingu, e das mulheres de Aualapite, como elas têm sido importantes na recuperação da cultura desse povo. Depois eu conto a história de todos os pontos a partir de um único ponto de cultura. Isso porque a parte está no todo e o todo está na parte. É o capítulo Vista para o Mar, em que eu falo do ponto de cultura do Pirambu, numa favela em Fortaleza. Então eu tento contar essa história, apresentar conceitos, a teoria dos pontos de cultura, do programa Cultura Viva, essa ideia da potência humana enquanto uma alavanca de transformações sociais, mas uma potência que deve acontecer associada ao afeto, e apresento o livro com referências teóricas, filosóficas, mas também com muita liberdade poética. Eu escrevi o livro ao longo de 4 anos, sobretudo em hotéis, aeroportos e aviões. Eu levava o laptop e ia escrevendo histórias que eu ia vendo, histórias de jovens, como os meninos e meninas de Nova Olinda, lá no Araripe, ou história de índios com quem eu tive contato, como Cacique Aritana, os índios Iquepeng, que fazem seus filmes dentro do Parque Nacional do Xingu. Depois das viagens eu ia escrevendo, lapidando, por vezes parei, em alguns momentos eu escrevia textos, capítulos mais teóricos, em outros eu contava histórias. Eu acredito mesmo que o povo brasileiro tem capacidade de transformar a sua realidade. Eu vejo que isso é feito com muita generosidade. E eu diria que a grande contribuição do ponto de cultura é exatamente essa, é mostrar o Brasil para nós mesmos e fazer isso a partir do ponto de vista de quem faz, não com olhar externo, mas a partir daquele grupo que está, às vezes, ali numa pequena cidade ou numa favela e que desenvolve um trabalho absolutamente surpreendente. É um outro Brasil que está brotando com muita força, mas que não é mostrado pela mídia, não é mostrado pelos grandes meios de comunicação ou pela grande política, entre aspas, mas que no dia a dia realmente vai fazer a diferença. Eu deixo o livro sem fim, porque eu acredito que a cultura não tem fim. E faço um convite para que as pessoas também escrevam as suas histórias. Esse Brasil, de baixo para cima, ele tem que ser partilhado, porque, como diz aquela ciranda do Capiba, cantada pela Lia de Itamaracá, esta ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós.